Fala, investidores, vamos falar do Bitcoin. Ele agora está sendo cotado por volta da casa dos 69 mil dólares e parece que estamos diante de um rompimento iminente desse padrão finalmente para cima. Hoje quero discutir aqui se de fato essas são as probabilidades e vamos discutir aqui as próximas faixas para possíveis operações. Também quero discutir aqui como é que anda o cenário atual das altcoins. A gente observa hoje um Bitcoin no positivo, aparentemente próximo de um rompimento dessa consolidação para cima, e muitas altcoins vêm aqui no negativo. Vamos discutir um pouco o cenário das altcoins, analisando a dominância e o Ethereum contra o Bitcoin. Mas antes, para começar, como de costume, eu gosto sempre de lembrar para a nossa visão compartilhada anteriormente e na nossa última análise, eu havia compartilhado com vocês que, apesar da gente estar numa faixa de oferta, um terço acima do range, brigando por grandes resistência até psicológica, ali da casa dos 70k, a gente observou que o cenário estava mais positivo para o Bitcoin diante da tendência e do sentimento. A gente observou grandes vendas acontecendo no fundo antes do preço mudar para uma estrutura de baixa. Regra geral, como a maioria perde, quando a gente vê esse comportamento aqui, muitas pessoas vendendo no fundo, o mercado tende a ir para o outro lado, e foi o que aconteceu. Quando a gente entra aqui para analisar o que é que pegou durante o fim de semana no sentimento do Bitcoin, a gente consegue ver alguns fatores positivos. O long short ratio continuou renovando mínimas aqui, o que é bastante positivo. O ratio mostra pra gente a razão entre longos e shorts. Conseguimos observar, junto com esse movimento do ratio, um aumento leve do open interest, o que é bastante positivo. O book também seguiu bastante comprador. Vamos dar uma olhada lá no book especial da Binance Futures. O que me chamou bastante atenção também foi o CVD, que continuou perdendo fundos enquanto o preço não. Tem uma aula aqui no canal sobre o CVD, basta você ir na página inicial e descer um pouco, você vai encontrar a aula do CVD, mas basicamente o que a gente viu aqui através do CVD, a informação que temos aqui é que se o CVD está perdendo fundo, significa que as pessoas estão vendendo a mercado. Porém, se isso está acontecendo, o preço deveria estar perdendo fundo. Se isso não acontece, provavelmente estamos diante de instituições aqui absorvendo essas ordens a mercado com o intuito de jogar o preço para o outro lado. Então a gente viu todos os indicadores, basicamente, do análise de sentimento mais bullish aí, desde ali, do dia 25, foi quinta-feira, 25? Sexta-feira, da nossa última atualização do Bitcoin, até o fim de semana completo, a gente viu o desenvolver da análise de sentimento aqui mais bullish, apontando que as maiores probabilidades era que a gente subisse. Bem, estamos aqui agora brigando aí na casa dos 69 mil dólares, sentimento bastante interessante. Na minha visão, quando a gente olha aqui o order book, conseguimos observar, além dos indicadores da análise de sentimento bullish no fim de semana, também algumas ordens patrocinando esse movimento bullish abaixo do preço. Agora a gente vê algumas poucas ordens acima, mas nada tão relevante, tá? Me parece que temos sim condições de continuar subindo aqui para buscar liquidez acima dos topos anteriores do Bitcoin, quem sabe finalmente romper esses topos. Então a gente observa aqui que agora estamos diante de topos importantes, né? Topos que a gente vem brigando para romper aqui já faz um bom tempo. Então estamos diante de resistências. Logo, é uma faixa que pede cautela quando se trata de compras. Resistências, regra geral, a gente olha para vender, mas quando o sentimento vem mais pessimista, quando a gente tem sinais bearish, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento. Agora, não temos, pelo menos não com as informações atuais, informações bearish aqui para o Bitcoin, tá? Mas não é por conta disso que eu vou estar olhando para compras aqui. Pelo menos da forma que eu opero, nesses níveis a gente não busca por compras. Eu havia comentado com vocês na nossa análise anterior que se a gente segurasse aqui nos fundos e voltasse a subir, eu olharia para, caso o preço viesse novamente no fundo desse range, para uma possível compra, buscando liquidez aqui abaixo dos fundos, para tentar surfar num novo trade esse rompimento para cima
do Bitcoin, tá? E esse é o meu plano basicamente. Se eventualmente a gente vir buscar liquidez abaixo desses fundos, eu vou estar de olho para montar posição. Tem todos aqueles níveis aqui abaixo de suporte que a gente mencionou na análise anterior, mas parece que está cada vez mais difícil a gente voltar para esses níveis, tá? Com informações atuais, me parece que sim, temos as maiores probabilidades de romper para cima. Já estavam, essas já eram as maiores probabilidades, né, de acordo com a nossa última análise, e agora, na minha visão, está cada vez maior as probabilidades desse movimento acontecer. Tá? Então fica aí os próximos níveis que estou atento aqui para uma possível operação no Bitcoin, e vale lembrar que sim, estamos extremamente comprados, tanto no Bitcoin quanto nas alts. Eu não quero falar de compras no dia de hoje, aqui nessas resistências, a gente tenta trazer um FOMO quando está todo mundo com medo, em especial quando estamos tendo enormes gatilhos de fundo, como foi nesses níveis aqui anteriores, tá? Agora, espero que vocês já tenham cumprido os seus papéis de trader, comprador de médio prazo / investidor. Tá? Agora estamos na resistência, não vou estar discutindo compras aqui nesses níveis, não seria racional da minha parte, esse emocional, se eu estivesse discutindo compras aqui nessa região agora. Agora vamos falar das altcoins, né? A gente está vendo aí a dominância simplesmente voando, as altcoins, apesar do Bitcoin subindo e todo o otimismo com o mercado, muitas ainda no vermelho, a gente consegue observar aqui na aba lateral direita. E eu havia comentado com vocês anteriormente, tava todo mundo falando de um padrãozinho bullish aqui, de bearish rising wedge, que tenderia a romper para baixo. Mas, como eu havia mencionado, regra geral, o mercado não vai para onde está todo mundo olhando. Até quando se trata do passado, era de se esperar que a dominância continuasse indo para o Bitcoin. Eu havia desenhado algo parecido aqui para vocês, né? Onde a gente continuava com essa dominância subindo para depois voltar a cair. E parece que isso vai continuar acontecendo. Dominância, quem sabe até acelere aqui o movimento subindo nas próximas horas. Isso deve acontecer em especial se o Bitcoin continuar subindo aqui, vindo buscar as máximas, tá? Foi assim no ciclo passado, tá sendo assim neste ciclo atual, não tem nada de diferente até aqui. Isso me traz uma informação para decisões de trades no dia de hoje nas altcoins, tá? A gente tá no cenário onde, se o Bitcoin cair, as altcoins devem sofrer bastante, e se o Bitcoin pumpar, a maioria das altas vai ficar se arrastando, não devem performar tanto. Então, eu não estou tão confortável com longs para estar abrindo no dia de hoje. Se eventualmente eu estou buscando mais operações de short, porém eu entendo que como as maiores probabilidades do Bitcoin são eventualmente pumpar, romper esse padrãozinho para cima em breve, então talvez hoje em específico não seja o dia para abrir short, mas eventualmente após o Bitcoin se esticar bastante e mostrar que já podemos apresentar uma correção. Então, no dia de hoje, eu estou olhando mais com uma no trading zone, apenas colhendo aí o que a gente plantou semanas atrás, beleza? A não ser que você desça muito o tempo gráfico, eu estou operando em tempos gráficos bem pequenos. Ainda falando sobre a dominância, eu acho que vale a gente falar do Ethereum contra o Bitcoin, ele que historicamente liderou o movimento das altcoins. Primeiro a gente viu o Ethereum se valorizando contra o Bitcoin, em seguida as altcoins iniciando-se o movimento de alt-season. Quando a gente analisa o gráfico da dominância, eu acho bastante importante a gente analisar esse gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, já que o Ethereum tem maior peso no gráfico da dominância. E tem um ponto bastante atento que eu tô de olho aqui no Ethereum contra o Bitcoin. Esse nível se encontra por volta dos 3.000 satoshis, tá? 3.300. Por quê? A gente observa que essa casa é uma região de suporte. Quando a gente analisa o volume negociado durante toda a história do Ethereum, essa faixa dos 3.100 / 3.000, além de ser um suporte psicológico, é a faixa que mais teve negociação na história. Eu gosto que esse nível conflui com 0,618 de Fibonacci, traçando o Fibo desse fundo até o topo com a escala logarítmica ativa. Então, me parece que vamos ter combustível aqui do Ethereum continuar perdendo valor contra o Bitcoin para, quem sabe, encontrar suporte aqui na casa dos 3.100, 3.000 dólares. Tá? A gente vai ter que analisar quando o ativo chegar lá. Mas os próximos movimentos devem ser continuação de queda aqui, muito provavelmente. Esse gráfico nos mostra, tá? Para quem não tem
familiaridade, em outras palavras, que vamos supor que o Bitcoin suba 20%, tá? Deu um pump de 20% dentro de 7 dias. Muito provavelmente a gente vai ter uma Ethereum subindo 5% contra o dólar e contra o Bitcoin perdendo aí 15% de valor vindo bater esse suporte. Então, eventualmente o Bitcoin pumpando, o Ethereum deve continuar ali dentro daquele mesmo rangezinho que ele se encontra na faixa atual, ali abaixo dos $3.000. Beleza? Então, traders, investidores, eu acho que está bem claro aqui o cenário do Bitcoin. Faixa atual, não vejo muito o que se fazer, a não ser comemorar para os que plantaram aqui níveis mais abaixo. Caso tenhamos retração, vejo aqui já um possível trade comprado nas faixas inferiores, em especial se a gente vier buscar liquidez abaixo dos fundos do range. Esse é o primeiro nível que a gente fica de olho para compras no Bitcoin. É claro que eu não tenho ordens na região, a gente precisa ter gatilhos tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento. Então, muito provavelmente, com a formação de taxa, a gente deve buscar as máximas, tá? Esse é meu cenário base. Porém, eu entendo que aqui é resistência e novas oportunidades de compras só se entram, e essas de trades comprados a gente vir para os níveis inferiores novamente. Beleza? Antes de terminar, um rápido aviso. Vocês sabem que a corretora Coinex é onde eu concentro as minhas operações. O motivo pelo qual eu concentro minhas operações aqui é porque esta é uma das poucas corretoras que nos dá a liberdade de operar com ou sem KYC, a verificação de documentos. Isso mesmo, a Coinex ela não te obriga a compartilhar os seus documentos. Você pode utilizar uma conta apenas com e-mail e senha, e diante da braveza do leão, nos últimos anos eu opto operar na Coinex. Se você ainda não tem conta, aproveita aí esse benefício de até $100 para novos usuários. Esse valor é destinado para cashback, para você estar pagando aí as taxas de movimentação. E claro, se você opera na Coinex, você consegue participar aqui de diversos benefícios que a gente já vem entregando aqui, outros que a gente ainda não pode divulgar no canal. Como, por exemplo, aqui o benefício que a gente vem entregando prêmio aí toda segunda-feira. A propósito, se você já quiser participar do prêmio que vai ser entregue na próxima segunda-feira, o link já está aí na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Falando em prêmio, vamos entregar aqui o prêmio agora. Quem ganhou aqui o palpite do Bitcoin foi o Reinaldo. Eu vou estar entrando em contato com ele assim que acabar o vídeo aqui para estar entregando o prêmio. E quem acertou o palpite mais próximo do fechamento semanal do Ethereum foi o Kevin. Pela segunda vez o Kevin já ganhou. Vou estar entrando em contato com ele aí para estar entregando o prêmio assim também que terminar o vídeo. Quase que ele acerta em cheio. E o fechamento do Ethereum semanal foi 12.507. E o seu palpite aí foi diferença de $10 apenas pro fechamento. Parabéns aí o Kelvin ganhando pela segunda vez. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.